Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para você sobre um caso que aconteceu no ano de 2005. Se tornou assim um dos maiores mistérios da Geórgia e ninguém sabia, ninguém conseguia entender mais sobre aquele caso. Até que no ano de 2017, até recente, teve uma confissão que, é claro, mudou completamente o rumo das investigações. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante, deixa o like, isso é fundamental. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tara Grinstead. A cidade de Wasilla é a sede do condado de Arwen, na Geórgia. Nos anos 2000, a população da cidade era de mais ou menos 3.200 pessoas, uma cidade pequena, onde as pessoas deixavam suas portas destrancadas e que não estavam acostumados com crimes, até que no ano de 2005 essa história infelizmente mudou. Tara Grinstead nasceu no dia 14 de novembro de 1974 em Hawksville, na Geórgia. Todos a descreviam como uma mulher incrível e radiante, principalmente a sua melhor amiga chamada Mary, que cresceu com ela na mesma cidade. Segundo a sua amiga, ela tinha um sorriso incrível e poderia te dizer qualquer coisa para fazer com que você se sentisse melhor se tivesse passado por um dia difícil. Tara participou de concursos de beleza para ganhar bolsas e continuar com seus estudos. Em 1999, Tara venceu o concurso Miss Chieftain, que lhe rendeu uma vaga no concurso Miss Geórgia em 1999. Depois que ela deixou de competir, Tara foi mentora de outras garotas no mundo dos concursos. Ela namorou Marcus Harper, um ex-policial, por 6 anos e no outono de 2005 eles já estavam separados. Alguns amigos comentaram que Tara sofreu bastante com o fim do relacionamento. Ela planejava ter uma vida junto com ele, mas ele decidiu que não queria ficar na cidade, não queria morar numa cidade pequena e os dois, infelizmente, acabaram se separando. Tara dava aula de história na Arvin County High School e era treinadora das líderes de torcida. Ela sonhava em ser administradora do futuro de alguma escola ou ser diretora. Em 2005, ela frequentou aulas noturnas para receber seu diploma de especialista na área. No dia 24 de outubro de 2005, uma segunda-feira, a Tara simplesmente não apareceu para dar aula na escola e isso com certeza não era algo comum, não fazia parte do seu comportamento. Ela era uma mulher muito dedicada, que amava dar aula, era um prazer para ela estar em sala de aula ensinando seus alunos e ela simplesmente não deu nenhuma notícia, não falou com o diretor, não falou com ninguém. E isso pareceu muito estranho, já que todo mundo se conhecia na cidade, ela era uma pessoa que a maioria das pessoas conheciam, se davam bem, então era muito estranho essa atitude. Então algumas pessoas, até os vizinhos dela, acharam isso suspeito e decidiram chamar a polícia. A polícia foi chamada e quando eles chegaram em sua casa, que estava localizada no centro da cidade, parecia tudo normal, nada de errado na casa, suas decorações de Halloween estavam arrumadas, havia produtos de beleza deixados de fora quando ela ajudou um grupo de meninas a se arrumar para um concurso de beleza que teve no sábado, mas do lado de fora algo estranho apareceu. Em frente da casa da Tara, as autoridades encontraram algo que não parecia pertencer a ela, era uma luva de látex. De início, a polícia até cogitou que ela talvez tivesse saído por conta própria, mas eles ficaram intrigados com a luva que não parecia ser dela. Eles não conseguiram explicar porque a luva estava ali, mas tiveram uma sensação ruim sobre aquilo. A luva de látex foi recolhida pelas autoridades e enviada a um laboratório para teste. Na luva foi encontrado um DNA masculino. Tara foi vista pela última vez no dia 22, no sábado. Ela participou de um concurso de beleza, ela arrumou as meninas para o concurso, por isso as maquiagens estavam em sua casa ainda e não estavam guardadas, digamos assim, e ela também participou de um churrasco nesse mesmo sábado.
Até então parecia tudo normal. A polícia viu que o seu carro estava na garagem e também o seu celular estava na casa. Então, se ela saiu por conta própria, por que ela não levou o celular ou por que ela não levou o carro? Não fazia muito sentido. A polícia procurou por toda a sua casa e não encontrou a sua bolsa e também as suas chaves. Estavam faltando, então a polícia desconfiou daquilo. E outra coisa que surpreendeu, é claro, muitos policiais. A Tara tinha uma cadela e a cadela estava na casa. Isso não fazia o menor sentido. Se ela saiu, por que ela não levou sua cadela junto? A cadela era simplesmente como a sua filha, elas eram inseparáveis, então não fazia sentido nenhum ela sair, ir para outra cidade, alguma coisa assim, e deixar a sua cadela para trás. A polícia local precisou chamar a Georgia Bureau of Investigation porque o caso estava além dos recursos do departamento de polícia de uma cidade tão pequena. O GBI não encontrou sinais de entrada forçada e nenhum sinal de luta na casa. O diretor da escola ficou chocado com o caso e foi difícil de acreditar que algo aconteceu ali, já que era uma cidade pequena e coisas desse tipo não eram comuns por lá. Praticamente todos os moradores estavam chocados com tudo o que estava acontecendo. A polícia fez uma série de buscas pela professora, a maioria dos moradores participaram e procuraram por ela em todos os cantos da cidade, em cidades e estados vizinhos. Cães farejadores e helicópteros, tudo o que estava ao alcance da polícia foi utilizado, mas nenhum sinal de Tara foi encontrado. O tempo foi passando e a polícia praticamente não tinha nada desse caso. Não tinha um suspeito, não tinha nada que ligasse alguém com o caso dela, com o seu desaparecimento. A polícia investigou todas as pessoas próximas a ela, principalmente os homens, e chegaram até o Marcos, o ex-namorado. E é claro, como de costume, a polícia fez uma série de perguntas para ele deu o seu álibi, mas a polícia pensou, bom, ele é um ex-policial, ele sabe esconder evidências, ele sabe como a polícia trabalha, então ele seria um bom suspeito, mas eles não conseguiram nenhuma ligação que dissesse que ele tinha alguma relação com o desaparecimento, que ele fosse um suspeito, então é claro que ele foi descartado. Muitas teorias apareceram nesse caso, as pessoas ali, os moradores, eles acreditaram que ela simplesmente foi embora, saiu da cidade, quis recomeçar a sua vida em outro local que não fazia muito sentido, e uns até cogitaram que talvez ela foi sequestrada e era mantida em refém por alguém, por algum homem, provavelmente, talvez o homem que deixou a luva de látex. Então eram ali teorias que o pessoal criava, mas parecia que ninguém queria dizer que ela poderia ter morrido, já que ela era uma pessoa muito conhecida, muito amada por todos, e ninguém conseguia imaginar que alguém da cidade pudesse ter feito aquilo com ela. Em 2008, o caso de Tara recebeu atenção novamente, depois de uma reportagem no programa de TV que notou a semelhança do desaparecimento de Tara com o de outra jovem chamada Jennifer Cass, em Orlando, na Flórida, 3 meses depois do dela. Nesse programa foi dito que o DNA encontrado na luva foi comparado com os de vários homens que eram conhecidos da Tara, mas de nenhum combinou com o encontrado. O DNA também foi inserido no banco de dados da Georgia, mas não houve correspondência. Em fevereiro de 2009, surgiu alguns vídeos na internet de um homem que se intitulava como Catch Me Killer, e no vídeo ele detalhou que tirou a vida de 16 mulheres e uma dessas mulheres foi determinada pelas autoridades como Tara. No vídeo, ele deu a entender que uma de suas vítimas também era Jennifer Cass, e mais uma vez as pessoas acharam que o caso das duas mulheres tinha alguma ligação. Mesmo com o rosto coberto e a voz diferente, a polícia acabou determinando que o criador de vídeos era Andrew Halley, de 27 anos. Uma investigação policial revelou que os vídeos eram parte de uma farsa bizarra e muito bem elaborada, e Andrew foi finalmente eliminado como suspeito do caso. Em 2011, o investigador-chefe do GBI disse que o caso nunca esfriou e que eles recebiam pistas semanalmente. Em 2007, uma mulher chamada Brooke se apresentou ao GBI dizendo que seu namorado, Bob Dukes, disse a ela que havia ajudado seu amigo Ryan Duke a encobrir o assassinato de Tara Greenstead. Os homens tinham nomes semelhantes, mas não eram parentes. Eles frequentaram o Warren Corner High School juntos. Boldux então se sentou para uma entrevista com o GBI e disse a eles que em outubro de 2005, Ryan Duke
foi até ele dizendo que tinha matado Tara e jogado o corpo dela em um pomar de nozes que a família de Bo Dukes possuía. Bo disse que juntos, ele e o Ryan queimaram o corpo de Tara no pomar por um período de 2 dias até não sobrar nenhuma evidência do corpo da professora. We drove back into the bag, and he showed me where her body was. Depois do depoimento de Bo Dukes, Ryan Duke foi preso e acusado do assassinato de Tara. Bo foi preso semanas depois por acusações relacionadas ao encobrimento do crime. As notas de uma entrevista de 2017 da GBI com Ryan vazaram dizendo que ele invadiu a casa de Tara e tentou roubar a bolsa dela em busca de dinheiro. Ele acreditou que a casa estava vazia e por isso entrou, mas Tara apareceu atrás dele e ele então a agrediu. Duke não tinha intenção de machucar a Tara, mas ele reagiu porque se assustou. Um jovem na época disse que Bo Dukes contou para ele que sabia quem matou a professora e contou toda a história. Esse jovem ligou para a polícia para dar informação, mas eles não investigaram. Algumas semanas após o desaparecimento de Tara, ocorreu uma festa em um pomar de nozes e um dos funcionários da festa ouviu 2 jovens se gabando do seu envolvimento no desaparecimento da Tara e que no final das contas eles levaram o corpo dela para um pomar de nozes e o queimaram em uma fogueira. O funcionário sabia o nome dos jovens, Bo Dukes e Ryan Duke, e deu a informação à polícia, mas eles não investigaram. Depois da confissão do Ryan, a polícia foi até o local onde Ryan mais ou menos localizou e eles fizeram algumas investigações por lá e encontraram um pedaço de osso. Eles não conseguiram determinar se aquele osso realmente era a da Tara, mas eles têm praticamente 99% de certeza que foi naquele local que eles acenderam a fogueira e depois queimaram o corpo da professora. Em 2019, Bo Dukes foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a 25 anos de prisão. Ryan Duke está aguardando seu julgamento e seus advogados de defesa disseram publicamente que argumentarão que ele fez uma confissão falsa e que Bo, e não o Ryan, foi quem assassinou a Tara. Mas algumas pessoas envolvidas nesse caso acreditam que a história completa do que aconteceu com a Tara ainda está longe de ser concluída. O julgamento de Ryan está previsto para 2022. Depois que a polícia revelou ao público que eles eram os responsáveis por aquele caso que permaneceu um mistério na cidade que ninguém sabia, a população ficou chocada porque os homens moravam por lá, eles eram conhecidos, a maioria das pessoas conheciam, conversavam com eles, mas ninguém imaginou que eles pudessem ter alguma ligação no agora crime. A polícia não revelou se o DNA da luva pertence ao Ryan ou até mesmo ao Bo, e a gente também não sabe se essa luva realmente tem alguma ligação com o caso. Eles também não falaram sobre por que a polícia não seguiu as 2 pistas que 2 pessoas diferentes deram logo após o desaparecimento da Tara. Provavelmente isso será esclarecido no julgamento do Ryan, essa questão da luva, se tem alguma ligação ou não. Então nós temos que esperar até o seu julgamento. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, levou um tempo, questão de 12 anos, para que uma pessoa teve que confessar praticamente o crime, a namorada teve que ir lá e contar para a polícia para só assim o caso finalmente ter um fim, que nem é bem um fim ainda, a gente tem algumas dúvidas se foi realmente isso que aconteceu, ou se o Bo está mentindo que foi ele que matou e está jogando a culpa no Ryan, ou ao contrário. Então a gente não tem assim um caso 100% concluído, mas nós temos muitas informações do que era então um mistério, que as pessoas ao menos sabiam o que tinha acontecido com ela, e agora nós infelizmente sabemos que aconteceu um crime, mas faltam ainda algumas informações importantes, então aguardamos aqui o julgamento dele, que está marcado para o ano que vem. Qualquer nova informação eu conto aqui para vocês, e também digo que eu já trouxe o caso que eu citei aqui nesse, o da Jennifer Cass. Eu já trouxe um vídeo separado, lá tem várias informações para quem quiser assistir. É um caso não concluído ainda, vou deixar aqui na descrição, aqui no card, caso você queira assistir. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.